Hoje, o tema da nossa aula é estrutura do projeto de pesquisa. E aí eu quero que vocês lembrem lá do TCC, tá? Só que vai mudar, mas a maioria das vezes a essência ela vai ser a mesma. Porque o que é que nós teremos? A introdução. Aí na introdução, muitas vezes, lá dentro a gente já vai apresentar o problema, a gente vai apresentar os objetivos, a justificativa. Temos também um referencial teórico, os métodos, cronograma e orçamento. Alguns editais, eles trazem essa estrutura completa, mas em outros vai mudar bastante, tá? Então, o projeto de pesquisa, na maioria das vezes, não em todas, quando ele vem com como peso maior em um processo seletivo, tá? Então, a importância da gente compreender, mas entender que há uma particularidade quando se trata de um projeto de pesquisa de seleção para mestrado, tá? É diferente a construção de projeto de pesquisa e seleção para mestrado do que aquele projeto que a gente construiu para um TCC, tá? E aí eu vou apresentar para vocês a estrutura aqui detalhada, mas eu quero a gente já vai começar na prática, tá? Por quê? Porque eu quero que vocês vejam pontos, tá? Que, por exemplo, não foram atendidos, para que depois a gente veja aquilo que é pedido, tá? Para que assim vocês consigam está assimilando e aplicando no projeto que vocês estão construindo, tá? Se atentando a essas particularidades que cada um dos projetos de pesquisa. Então, por exemplo, vamos aqui, eu trouxe aqui, né, tá? Foi este projeto de pesquisa. E aí nós temos aqui, é um projeto de pesquisa, foi para o programa de pós-graduação em ciências biomédicas. Aqui nós temos a estrutura, o roteiro, tá? Então, o que que foi pedido neste projeto de pesquisa? Um resumo, ele não especificou a quantidade de caracteres e vai me dizer aqui, máximo de meia página. E seguido, a gente vai ter tema, problema de pesquisa, justificativa. E aqui ele já delimitou o máximo de 3 páginas. Então, explicar a importância do tema, justificativa, formulação do problema. A fundamentação teórica, hipótese do trabalho, máximo de 5 páginas. Então, o que é pedido? Explicitar a discussão teórica em torno do problema proposto, abordando diferentes autores que enfrentam o problema, situando ao final o referencial teórico que fundamentará a pesquisa e a hipótese de trabalho que orientará a investigação, objetivo geral e específico da pesquisa, metodologia máximo de 3 páginas, descrever a metodologia empregada para a execução do projeto e como os objetivos serão alcançados, os resultados esperados, descrever claramente o que se almeja com o estudo, em consonância com as hipóteses previamente estabelecidas. E a bibliografia que deverá estar de acordo com as normas da ABNT. Então, aqui nós temos a estrutura que foi pedido para este projeto de pesquisa. E aqui nós temos o projeto que foi feito para este edital. Então, de início, eu já destaquei aqui o título. Por quê? Quando eu olho para um projeto, que no caso aqui ele é um projeto completo, eu já verifico esse ponto aqui. Porque a gente vai precisar sustentar essa expectativa do começo ao fim. Porque se eu olho, sou da banca, eu vejo assim, a importância da estimulação precoce na família para o desenvolvimento infantil em crianças com risco neuropsicomotor. Então, aqui, quando eu olho um título, é criada uma expectativa. E aí a gente vai precisar verificar se é coerente, se existe uma coerência entre o que está sendo proposto e aquilo que foi apresentado ao longo deste projeto de pesquisa. Então, aqui é o resumo. Aí, eu até coloquei aqui, ó, a importância da estimulação precoce na família. Então, quando a gente traz essa expectativa, para que a gente atenda, o que que eu precisaria falar neste resumo na introdução? Estimulação precoce, desenvolvimento infantil, risco neuropsicomotor. Mas aqui a gente já vê nesse resumo que não foi atendido isso. Porque a primeira coisa que eu preciso falar em resumo, vai ter aqui a introdução, é acerca desse tema, mas vocês vão observar aqui que não há nenhum ponto que fala sobre esse, que apresenta esse termo-chave, estimulação precoce e ou desenvolvimento infantil.
há uma contextualização muito subjetiva, não é claro. E muitas vezes aqui em um resumo, você vai ter que trazer, você tem que falar disso que você propôs. Aí vamos avançar. Então, aqui não foi atendido na introdução a apresentação acerca do tema, porque a gente não é falado sobre estimulação precoce, sobre desenvolvimento infantil. Há uma contextualização que foge ao que é pedido. Aqui, este projeto busca investigar e analisar. Aqui a gente tem duas ações. O objetivo, eles são ações. A gente tem um geral e ele vai se dividir, você vai quebrar esse objetivo geral em ações específicas. É como se fosse uma escada, você vai precisar subir degrau por degrau para conseguir atingir esse objetivo geral. Aí aqui ele traz aqui esses dois objetivos, analisar, investigar e analisar. E aqui, visando a compreensão dos fatores que contribuem para o desenvolvimento saudável desse contexto. Ficou desconexo aqui. Aí, aqui, vocês vão observar que aqui se inicia a metodologia. Os pacientes passarão por uma avaliação, serão submetidos a um tratamento integral. Equipe multidisciplinar. Mas aqui, que esse trecho aqui, que este trecho que trata da metodologia, a gente não tem local de pesquisa, nós não temos abordando os aspectos éticos e nós também não temos falando sobre análise de dados. E uma vez que no resumo é pedido resultados esperados, neste resumo teria que trazer o que espera-se dessa pesquisa. E de forma clara, e como é isso? Espera-se ao final desse estudo que? E aqui não foi apresentado, porque desse ponto, os pacientes até aqui é método. Aqui dá um entendimento que seja o resultado esperado, mas está incoerente. Um outro ponto aqui nesse projeto, vocês olhando, aqui na introdução, nesse ponto, vai ficar muito claro. A gente tem erros de ortografia, tá? A gente tem erros de formatação, e que estão muito evidentes e que isso prejudica, tá? Às vezes a gente não valoriza, acha que a BNTA é uma perda de tempo, mas isso é pontuado. Tanto que ele ressalta que ao final da bibliografia, de acordo com as normas, a BNT em vigor. Mas em uma primeira impressão, você já vê que há erros, e isso impacta. Eu sou uma pessoa muito estética, então, para que eu consiga raciocinar, muitas vezes eu formato um projeto todinho para eu poder corrigir. Eu tenho esse tipo de toque. E da mesma forma, tem muitos professores de banca. Eu já participei de banca, parece que o professor ele vem com um livro de português, porque ele domina tudo, todas as concordâncias, todos os conectivos, ortografia, gramática. Tem professores que se prendem muito, é isso. Então, a gente já vê aqui, tem fontes diferentes, aqui é Arial, aqui é Times. E aqui está em um formato, aqui está totalmente fora da ABNT, tá? E também a forma como essas citações elas são apresentadas tá muito confuso, tá muito desorganizado. E essa formatação ela vai ajudar que tenha um fluxo, que eu consiga ler sem barreiras, mas se eu já vejo e sinto essa barreira, o que eu senti, e da mesma forma alguém na banca vai sentir isso. Aí a gente vai ver que o que é pedido? Tema, problema, justificativo. Então, neste tópico aqui, eu preciso fazer aquele ponto. Cara, crachá, eu atendi, eu falei sobre isso aqui, aí a gente volta aqui ao edital. Tema, explicar a importância do tema, justificativa e formulação do problema. Aí aqui foi contextualizado o crescimento das crianças, a gente trouxe aqui novamente aqui o título, para que eu veja se está coerente com a minha expectativa. Falou aqui sobre o crescimento das crianças, monitorização do crescimento infantil, criança em situação de risco, fatores de problema. Aqui existem dados que sustentam que a identificação precoce, estratégias para prevenir e abordar mudanças, há mais de 4 décadas, problemas de estimulação precoce. Então, e aqui ao longo dessa apresentação desse tema, que vai falar da importância, ou foi contextualizado, mas não foi falado sobre os pontos chaves que são trabalhados no tema, sobre o desenvolvimento infantil, porque ele quer ver o papel da família.
Então, outro ponto que vai trazer depois é em relação, que vai falar a equipe multiprofissional, mas não foi falado em nenhum momento. E se vocês vão observar que o objetivo fala sobre equipe multidisciplinar, mas aqui não foi falado. Então, a importância do tema. Tudo isso aqui é contexto, contexto, contexto. E é porque tem a fundamentação teórica à parte. Aí, mas ele também me pediu aqui justificativa. Mas aqui a gente não tem justificativa. Aí aqui é a estrutura pedida, justificativa. A gente não tem justificativa aqui nesse projeto. E ele pede também o problema de pesquisa. Não tem os problemas de pesquisa aqui também. Então, já no primeiro tópico, a estrutura pedida não foi atendida, tá? Então, porque aqui vocês vão observar, esse projeto visa investigar a importância da estimulação precoce fornecida em conjunto pela equipe. Em nenhum momento, ou erro de ortografia, em nenhum momento vocês vão observar que aqui foi falado sobre equipe multidisciplinar. Então, como é que eu estou propondo que isso, a equipe multidisciplinar também vai ser falado, mas eu não contemplei ela, não falei sobre o papel dela na estimulação precoce, podendo servir de base para pesquisas futuras e ainda informar políticas de saúde mental. Então, aqui, esse último parágrafo aqui é como se fosse tentando ser uma justificativa, mas a gente aqui não tem justificativa, a gente não tem problema, e o tema em si não foi contemplado, eixos centrais que foram apresentados no título, tá? Então, e esse tópico aqui, ele, por si só, ele já fugiu completamente do que é pedido. Porque quando eu olho para a estrutura, ele me pede tema, ele me pede problema, ele me pede justificativa. Então, eu tenho que falar sobre cada um deles. E aqui foram o quê? 3 páginas, só praticamente duas páginas, era o máximo de 3 páginas. E na justificativa, precisa deixar clara essa vinculação à contribuição, porquê desse estudo, ele, dentro da linha de pesquisa, dentro da área de concentração, aqui nesse caso, ó, vocês vão observar que tem essa linha de pesquisa, desempenho humano, diagnóstico e funcionalidade. Não foi falado em nenhum momento sobre linha de pesquisa, e a justificativa precisa apontar para isso, para a linha de pesquisa. Aí, feito aí aqui, depois da tema, a gente tem a fundamentação teórica e a hipótese do trabalho. Aqui houve uma quebra em subseções. Só que projeto de pesquisa para seleção de mestrado, esse daqui é um projeto curto. Ele até vai enumerar a quantidade de páginas. Então, quando você quebra em subseções, você está perdendo espaço para poder discorrer, você está perdendo espaço de fala. Então, eu não recomendo que você quebre em subseções. Então, foi separado aqui o desenvolvimento infantil, fatores que afetam o desenvolvimento neuropsicomotor e a estimulação precoce da participação da família. Só que vocês vão observar que aqui no objetivo, olha, equipe multidisciplinar. Todo momento ele traz a questão da equipe multidisciplinar, mas não é contemplado na introdução, ali na apresentação do tema. Na fundamentação teórica não é falado. Então, como é que eu trago no meu objetivo algo central, mas eu não contemplo na fundamentação teórica ou na apresentação do tema? Aqui. Então, falou sobre desenvolvimento infantil. E outro ponto aqui que vocês vão observar as referências. Tudo bem que são referências clássicas, mas olha só, um referencial teórico 91, 77, 91, 91, 2013, 2013, 2017, 2005. Então, é muito priorizado, tá? Ainda que não venha explícito que as referências elas sejam atualizadas, mas é necessário que você coloque referência dos últimos 5 anos. A gente está em 2024, você tem que colocar uma referência de 2024, 2023, tá? Ainda que você insira essas referências clássicas, como no caso, né, que aqui foi inserido, mas você precisa mostrar a atualidade do tema. Como é que eu vou elaborar um projeto de pesquisa? A minha referência mais atual é de 2017, sabe? Não faz sentido, não é coerente. Então, cadê os estudos atuais? E aí, como é que se eu fiz essa revisão de literatura para poder construir essa fundamentação teórica, cadê a lacuna de pesquisa? Mas vocês vão observar que aqui é apontado. Então, aqui também na fundamentação teórica, há trechos que não têm citação, certo? Então, não pode. Uma fundamentação teórica, gente, é teoria. Você vai ter que fundamentar. Você vai fundamentar através de artigos, através de livros, a depender até da área. Vai citar políticas, vai mudar. Aqui,
Tratando de crescimento, atuação de equipe, estimulação precoce, aqui referências obrigatórias seriam do Ministério da Saúde, tá? Então, aqui é esse parágrafo que está sem citação, então não, aqui também outro, também está sem citação. A estimulação precoce, participação da família, 1979, 2016, trechos aqui que estão sem citação e precisa citar, é fundamentação teórica. Aqui nesse tópico um tema, você poder pontos que você não precisaria ter citado. Mas aqui, fundamentação teórica, a gente é teoria, tá certo? Aí vamos avançar, que tem 2021. A formatação aqui tá zerado, tá totalmente fora de contexto. Aí aqui a gente tem a apresentação dos objetivos geral. Então, o objetivo desse trabalho, gente, muitas vezes a gente precisa ser direto. Aqui eu tenho seção de objetivo, ainda vou precisar que o objetivo desse trabalho já corta. Então, o objetivo seria iniciar aqui, investigar e analisar a influência da estimulação precoce proporcionada em conjunto pela equipe. Está no objetivo geral, mas não foi falado em todo o restante do trabalho. E a família no desenvolvimento infantil de crianças em situação de risco neuropsicomotor, visando a compreensão dos fatores que contribuem para o desenvolvimento saudável desse contexto. Tá? Eu defendo assim, eu sou muito direto, sou muito objetivo. Então, o que a gente puder enxugar é melhor. Então, aqui já cortaria essa parte aqui, porque é como se fosse a intenção, o que que se espera alcançar, que é a compreensão desses fatores, mas isso vai ser o resultado desse estudo. Aí vamos observar o objetivo específico. A estimulação precoce, como forma de desenvolvimento de crianças, tem por objetivo avaliar o impacto de um programa de estimulação precoce. Vejam quando está aqui confuso, somada à estimulação realizada pela família de desenvolvimento motor, cognitivo e social dessas crianças. E com isso, aí, qual objetivos específicos, tá, gente? Investigar as práticas de estimulação precoce atualmente utilizadas pelas famílias de crianças com risco neuropsicomotor. Identificar as barreiras e desafios enfrentados pelas famílias na implementação efetiva da estimulação precoce. E propor estratégias e recomendações para melhorar a eficácia da estimulação precoce fornecida pela família. Então, o objetivo específico os objetivos específicos, a gente vai quebrar o objetivo geral. Então, olha só. Então, eu teria que ter aqui dentro desses objetivos específicos algum objetivo voltado à equipe multidisciplinar. Então, onde está a equipe multidisciplinar? E outro ponto aqui é a influência da estimulação precoce, em conjunto pela equipe e a família. Aqui são os dois trabalhando em prol dessa estimulação precoce. Mas aqui não foi contemplado. Esses objetivos específicos, eles não permitem alcançar esse objetivo geral. Por quê? Porque ele me fala sobre essa influência de como esse trabalho da equipe multidisciplinar e a família vão refletir na estimulação precoce em crianças com risco neuropsicomotor. Mas aqui, o que que ele me fala? Ele quer conhecer práticas, o que que eles fazem. Se limitou a isso. E aqui, barreiras e desafios. Isso não vai me permitir verificar essa influência. Não vai. Eu só vou aqui, é mais um aspecto mesmo de conhecer, saber o que eles fazem, barreiras e desafios, que aqui, se vocês observarem, é, esses objetivos, eles trazem uma perspectiva de uma pesquisa com abordagem qualitativa, aquela que a gente aplica em entrevista, e aí, com isso, eu saberia isso daqui. Com uma entrevista, eu conseguiria responder isso daqui. Mas não é isso que é falado na metodologia, porque propõe um estudo misto, um estudo quanti e quali, a parte quantitativa e a parte qualitativa. Mas, então, está incoerente. Me fala aqui, vocês aqui, tá fazendo sentido? Vocês estão conseguindo visualizar isso daqui? Essa incoerência, estão conseguindo? Coloca aqui no chat, depois eu vou responder as perguntas, tá? Então, recapitulando, eu criei uma expectativa. O que que eu vou verificar ao longo desse projeto? Se essa expectativa ele foi atendida. Aqui, esse edital, ele trouxe uma estrutura aqui. Ele está todo estruturado, ele vai dizer o que que ele quer. Mas a gente vai observar que aqui não foi atendido. Porque se ele me diz aqui no tópico 1 que quer tema, problema e justificativa, eu não tenho problema e eu não tenho justificativa. Se não, meu objetivo geral, estou falando que eu quero ver essa soma do trabalho da equipe multidisciplinar com a família. Mas eu não falei na tema, eu não falei na fundamentação teórica, também não tem hipótese esse trabalho, tá? Por como se propõe um estudo misto, então teria que ter uma hipótese, que a gente vai falar já já.
A gente vai falar já já, certo? E aqui, a equipe, barreiras e desafios. A gente vai para metodologia. Gente, metodologia é o coração do projeto de pesquisa. A fundamentação teórica é o cérebro, tá? Mas o que é determinante, e muitas vezes vocês vão observar que a fundamentação teórica ela vai assim, ter o mesmo peso, a mesma nota da metodologia, vocês vão observar que elas têm, às vezes, pesos similares. Mas é porque a metodologia ela vai tornar possível que esse projeto seja executado. Eles vão analisar a sua metodologia e dizer se o projeto ele tem condição de ser executado ou não. Aí aqui eu trago apenas aqui investigar, identificar e propor. São verbos que já trazem já essa subjetividade, que já trazem essa subjetividade. Aí aqui na metodologia a gente tem, para este estudo adotaremos uma abordagem qualitativa, observando a evolução de forma subjetiva, como também análise quantitativa, escalas padronizadas de avaliação, a fim de compreender em profundidade a importância da estimulação precoce na família para o desenvolvimento infantil. Novamente aqui vocês, várias vezes, vocês vão observar que é repetitivo. E você precisa ser direto. Por exemplo, aqui vai estar dizendo que vai ser uma pesquisa quantitativa, então seria um método misto. Então, nesse caso, caberia você fundamentar, trazer um autor, por exemplo, Minayo, para você citar. Aí fala aqui dos aspectos éticos, que está até a legislação está equivocada, né, que é a 466 de 2012, está desatualizada, colocou de 96. E esse é um projeto para edital recente, tá? Esse edital aqui não é antigo, não. Então, seria de 2012. E aqui os critérios de seleção. Pacientes de 0 a 3 anos com diagnóstico clínico de alterações neuropsicomotores que se aplicam aos procedimentos de estimulação precoce, ou pacientes que, mesmo sem diagnósticos, através da avaliação da equipe, seja observado algum tipo de atraso. Não participarão do estudo pacientes que não apresentem. Então, ele me disse que o tipo de estudo veio para aspectos éticos e apresentou critérios de seleção da amostra. Mas, aí eu pergunto, essa pesquisa vai ser feita onde? A metodologia, aqui ele vai pedir empregado para execução dos objetivos e como os objetivos serão alcançados. A metodologia, ela tem uma sequência padrão. E qual é essa sequência? Eu vou dizer o tipo de estudo, depois eu vou dizer onde é que essa pesquisa ela vai ser desenvolvida, apresentando que o local que eu vou fazer é pertinente. E veja assim, construa essa sequência. Qual é o tipo de estudo? Aí o local que vai ser feito, para eu verificar se, de acordo com o que está sendo proposto, se é viável dentro desse local de estudo. E aí, depois que eu digo onde é que vai ser feito, eu vou dizer com quem vai ser feito, que seria o caso das crianças. E aí, quando eu vou apresentar os sujeitos da pesquisa, aí eu vou, ou às vezes, a depender do estudo quantitativo, falar sobre a amostra que não foi falado, aí eu vou apresentar os critérios de inclusão e critérios de não inclusão. Depois eu vou falar sobre a parte da coleta de dados, quais são os instrumentos de coleta de dados, falar como serão feitas essa análise de dados e os aspectos éticos. Em alguns casos, eu já vi que os aspectos éticos ele vem inicialmente pela valorização do aspecto ético, mas a sequência, assim, 90% é essa. Independente da área, vai ter essa sequência. E aqui ele me disse qual é o tipo de estudo, mas não me falou onde que vai ser feito, qual é a amostra. Ele me fala de critérios de inclusão e não inclusão, mas que não são detalhados, porque você está trabalhando com crianças, crianças em risco neuropsicomotor. Então, é um público específico e precisa detalhar mais esses critérios. Aqui, o procedimento do trabalho. Aqui, a obtenção de dados pessoais dos pacientes familiares, aí vai detalhar aqui tudo. A avaliação realizada por equipe multidisciplinar, que caberia você detalhar que equipe, entendeu? Porque pode variar tanto. Então, que equipe é essa que é capaz de dar um diagnóstico de risco neuropsicomotor? Aqui é falado. Ou mesmo sem diagnóstico, através da avaliação da equipe multidisciplinar. Então, e tratando assim da especificidade, porque a gente está trabalhando aqui com crianças, 0 a 3 anos, como foi especificado. Então, a gente precisa ter muito cuidado. E como vou apresentar essas informações? Porque tudo precisa estar fundamentado. Quando a gente vai construir um projeto de pesquisa, a gente precisa pensar lá na frente, na arguição. O que podem te perguntar sobre isso? Porque às vezes um projeto ele vai passar na avaliação, mas ele não se sustenta na arguição, porque é quando todas as deficiências dele são evidenciadas, tá? Aí aqui, triagem
A avaliação realizada pela equipe no contexto da estimulação precoce irá identificar as necessidades e potências, acredito que seria isso, de desenvolvimento dos pacientes, seguindo as seguintes etapas: triagem inicial, avaliação médica, avaliação psicológica, avaliação psicoterapêutica, avaliação fonoaudiológica, avaliação terapêutica ocupacional, social, interação, relatório, reunião de equipe, intervenção precoce e acompanhamento contínuo. Isso tudo de avaliação. E mais a aplicação de uma escala. Aí, quando eu vejo essas várias avaliações, eu penso, esse projeto ele vai conseguir ser executado em 2 anos de mestrado? Aqui eu já vejo, sim, já subiu aquele alerta. Esse projeto aqui, ele não é execuível para 2 anos de mestrado. Por quê? Esse mestrado aqui é acadêmico. Mas, gente, quando a gente entra no mestrado, a gente não vai fazer pesquisa, calma. Não vai fazer assim, porque primeiro, quando você entra no mestrado, você vai aprender a fazer a pesquisa, tá? Então, digamos que o primeiro ano é de estudo do seu tema, tá? É de você conhecer a literatura, e no segundo ano é que você vai, de fato, executar essa pesquisa. Então, vejam só, olha o tanto de avaliação para caber em 1 ano de pesquisa. E aí, terminando isso, ainda tem a aplicação de uma escala com crianças. Aqui já teria um risco de abandono. Porque olha só, quando passasse aqui por essas fases, será que os pais dessa criança iriam continuar ainda para aplicar um instrumento? Então, aqui, a viabilidade em si já ficaria prejudicada. Aí aqui falou sobre todas as fases, cita aqui em relação ao instrumento de escala, e aqui seria análise de dados, que não me diz muita coisa diante de tudo que foi feito. Então, aqui, a metodologia, ela está muito frágil. Ela não consegue, a metodologia está frágil, ela está incoerente com os objetivos. Porque olha só, aí eu vou aqui comparar, porque eu quero que vocês visualizem isso aqui. Eu tenho aqui os objetivos: investigar as práticas, identificar barreiras e propor estratégias. Mas o que que vai ser feito aqui na metodologia? Avaliação pela equipe multidisciplinar e aplicação de uma escala. Aí eu fiquei perguntando, cadê a família? Como é que eu vou avaliar essas práticas da família? Porque os instrumentos que foram apresentados não contemplam a família, contemplam a avaliação por uma equipe e a aplicação de uma escala de desenvolvimento infantil, tá? Então, e este projeto aqui, ele não obedece à estrutura que é pedida, tá? Vários tópicos aqui que foram apresentados não foram contemplados no projeto, tá? Porque, assim, quando a gente vê a estrutura, a gente é cara crachá. Eu sou tão rigorosa que, por exemplo, é fundamentação teórica, eu vou utilizar o termo fundamentação teórica. Porque, às vezes, você vai ter base teórica, revisão de literatura, campo temático, pode aparecer de tantas formas esse nome, vários termos. Mas eu vou seguir, até o termo que ele usar, eu vou seguir. E aí, cada ponto eu vou ver se foi contemplado. Então, o termo seria aqui uma laudo e meia, justificativa, mas uma laudo, formulação do problema, ali um último parágrafo. E aqui os resultados esperados, para a gente que encerra aqui com os resultados esperados. Espera-se que esta pesquisa contribua para uma compreensão mais aprofundada da importância da estimulação precoce fornecida pela família. Ele fala de família, mas aqui a gente não viu na metodologia para avaliar a família, não. A gente viu sobre avaliação da equipe multidisciplinar, que não foi falado no tema, não foi falado na fundamentação teórica sobre equipe. Aqui, a utilização de uma escala, que, olha, triagem desenvolvida para avaliar desenvolvimento infantil. Não tem família aqui. Então, como é que eu vou esperar uma compreensão sobre a importância da estimulação precoce fornecida pela família se eu não avaliei isso na metodologia, tá? Além disso, os resultados podem fornecer informações valiosas para profissionais de saúde, educadores, formuladores de políticas públicas interessados em melhorar o suporte a essa população vulnerável. Quantificar isso através de análise desses métodos de tratamento e, com isso, intensificando assim a pesquisa nessa área inovadora. Valores objetivos quantificarão assim os resultados obtidos com esse tratamento a curto, médio e longo prazo.
Favorecer os portadores de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, opção de atividade terapêutica, com a utilização desse recurso, com vistas à obtenção de uma melhora no seu quadro patológico, interferindo diretamente na qualidade de vida e de seus cuidadores. Então, tá muito. Não tá convencendo, né, os resultados. Porque quando eu olho para resultados, eu vou olhar para os objetivos, se eles foram alcançados. Quando você for falar de resultados, você precisa olhar para os objetivos, se eles foram alcançados, e também para os seus porquês. E resultados esperados, você precisa também contemplar o programa, gente, tá? No sentido, qual é a área de concentração desse programa? Qual é o benefício? O que é que se espera desse trabalho? Qual é o resultado dele para o programa? Qual é o resultado desse projeto para a linha de pesquisa? Qual é o resultado desse projeto, dessa pesquisa, para as evidências já existentes, para as publicações já existentes? Entendeu? Você precisa ampliar o seu resultado, tá? Para que ele se torne mais relevante. Aqui foi limitado e também está incoerente, porque eu vou olhar para os meus objetivos. Mas e aí a gente olha também para a metodologia e está incoerente. Então, é uma palavra-chave, é coerência, gente. Coerência. Eu disse o que eu quero no título, eu vou sustentar do começo ao fim. Aí a gente tem aqui as referências que estão em outra fonte, tá? 2020, tem a referência aqui mais atual, se eu não me engano, tá? É 2021. Então, a gente está em 2024. Então, a gente tem 3 anos em aberto. Aí, aqui é o edital. Esse edital, olha só, foi do primeiro, foi do ano anterior, então acredito que ele vai abrir agora. Aí, aqui tem a relação dos professores. E aqui caberia, até para ter mais domínio em relação à ementa, olhar para essa ementa, olhar para essa linha de pesquisa, ir no programa, buscar a ementa, tá? E aqui, título do projeto, deve ser anexado em PDF, o roteiro. E aqui os critérios de avaliação, que é aquele ponto que a gente vê na metodologia, a execuibilidade. Propõe um estudo misto que vai passar essa criança pela avaliação de tantos pacientes, então é, não seria viável. Aqui, adequação do tema, objetivos e metodologia com o tema de interesse de estudo dos orientadores, execuibilidade e relevância da pesquisa, conhecimento do conteúdo do projeto proposto, capacidade de articulação, síntese e exposição das ideias. Porque quando a gente vai também na revisão de projeto de pesquisa, a gente precisa olhar isso daqui, além do roteiro, dos critérios de avaliação do projeto, mas a defesa. O que é que dentro desses itens eu posso complementar para poder melhorar a minha proposta, certo? Aí aqui a gente temos aqui esse outro projeto, e aí vocês vão observar, esse daqui é Ciências Biomédicas, da Federal do Piauí, e a gente tem esse daqui que é um mestrado em Educação. Aí já vai mudar, a gente tem aqui um projeto em consonância com a linha de pesquisa e núcleo temático indicado pelo candidato, de 10 a 12 páginas, incluída a capa e as referências. Times New Roman, 12. E qual é a estrutura? Justificativa, já vai mudar, porque olha a estrutura desse, já é diferente. Vai mudar a estrutura, cada edital ele tem uma estrutura e às vezes muda muito. Aqui a gente já vai sentir isso, aqui ele pede resumo, tema, problema justificativo, fundamentação teórica, objetivos. Aqui é um contexto em que a introdução é como, muitas vezes aqui é a introdução, ela vem separada da fundamentação teórica. E tem casos que a introdução você deve incorporar a fundamentação teórica dentro da introdução. Aí a gente tem aqui justificativa, problematização, objetivos, base teórica preliminar, indicações metodológicas básicas e referências, tá? Então, essa aqui é a estrutura pedida. E aí, a gente tem aqui o projeto. Pronto, eu vou abrir aqui no Word.
Aí a gente tem aqui este projeto. Lá no roteiro, o que é pedido? Justificativa, problematização, objetivos, base teórica preliminar, as indicações metodológicas básicas e referências. E aí a gente tem aqui um projeto, trouxe aqui no Word, vou aumentar. Ah, então, deixa eu colocar aqui. Proposta para ensino de sequência e progressões na formação de professores de matemática, certo? Aqui já teve algumas considerações, então aqui traz a justificativa, e nesse caso aqui, o que é pedido na ficha de avaliação é uma justificativa, o potencial dele na visão científica. Então, muitas vezes a justificativa, os programas, eles vão pedir que seja fundamentada, que é o caso aqui que vai ser avaliado no edital, certo? Então, por isso que vem essas citações, mas tem alguns casos que isso não vai contemplar. Aí aqui, nesse caso aqui, como a justificativa traz essa perspectiva, não vai ter esse ponto subjetivo, que muitas vezes eles vão pedir a sua justificativa pessoal, ou seja, o que levou você a escolher esse tema. Aqui o que ficou faltando, a articulação, a contribuição, o porquê que esse projeto ele vai se justificar para a linha de pesquisa pretendida. Gente, vocês precisam pensar o seguinte, a linha de pesquisa. Por que o meu estudo, qual é a articulação dele com a linha de pesquisa? O que que ele vem contribuir com os estudos que são desenvolvidos nessa linha de pesquisa? E aqui foi um ponto que não foi contemplado. Aí a gente tem aqui a problematização, que é aqui o que é pedido há aqui a apresentação realmente de um problema, porque há uma contextualização, certo? E aqui finaliza com a questão de pesquisa. Então, partindo daquela expectativa que finaliza como a arte literária da obra Alice nos Países das Maravilhas pode ajudar a ensinar sequências de progressão e progressões na formação de professores de matemática, tá? Então, seguindo aquela estrutura que é pedida. Aí a gente tem o objetivo, investigar uma metodologia de ensino que utiliza elementos literários da obra Alice nos Países das Maravilhas para ensinar sequência de progressão. E objetivos específicos, identificar e analisar conceitos. Aqui a gente tem dois verbos novamente, a gente precisa ser direto, vai ser um verbo. Então, nesse caso aqui, seria, por exemplo, poderia ser descrever os conceitos, porque já é algo mais amplo. Porque você fala identificar, se eu digo assim, se eu conheço o Nilson, eu olho para isso, é o Nilson. Eu identifiquei o Nilson. Mas para que eu consiga descrevê-lo, eu preciso conhecê-lo de forma mais profunda, certo? Então, às vezes, o verbo que a gente coloca, isso daqui a gente pode sumarizar em uma única ação, que é descrever, porque para que eu consiga descrever o Nilson, eu preciso conhecê-lo mais aprofundado, de uma forma mais aprofundada, porque se eu só identifico, não me diz nada, não me dá conhecimento nenhum, porque eu posso só ter visto uma foto, tá? Vamos fazer essa analogia. Aqui, desenvolver atividades didáticas que integram a leitura e interpretação da obra literária com aprendizagem de sequências. Aí vocês já vão observando que há uma coerência, tá? Porque o título, ele me fala da obra Alice nos Países das Maravilhas para ensinar sequência e progressão. O objetivo geral sustenta isso. E os objetivos específicos, eles vão caminhar para alcançar esse objetivo geral. Aqui ele vai desenvolver as atividades didáticas, aplicar essa proposta e, a partir disso, avaliar, tá, a percepção dos professores sobre a integração dessa metodologia. Então, ele vai desenvolver essa sequência, aplicar e depois avaliar. Então, a gente já constrói uma ideia de execução, porque quando você olha os objetivos, você já tem que visualizar muitas vezes como é que isso vai ser feito, tá? Porque esses passos, esses objetivos, eles vão refletir em como essa metodologia ela vai ser desenvolvida, porque é ela que vai permitir que esses objetivos eles sejam alcançados. Agora vamos nos atentar aqui ao objetivo para poder verificar se foi contemplado na metodologia, se é possível através da metodologia que está sendo proposta. Avançamos a base metodológica preliminar. Aqui o que faltou na metodologia é a inserção de obra de 2024.
tá? Aqui também há uma certa confusão, porque você olha aqui, dias 2012, página 22. Aí, página 32. Aqui a gente tem dias 2012, página 33. Então, dá essa confusão. E aí, então é interessante que você tenta unir, deixá-los próximos, para que não haja essa fragmentação. E aí ficar confuso, porque, olha, tem o página 32, aqui página 33. Aí esse aqui entrou intercalando, tá? Então, de realmente aproximar. Aí aqui alguns erros, concordância ortográfica. E aí a gente tem as indicações metodológicas básicas. Esse projeto aí já é 10 páginas, já é mais curto do que aquele outro. Mas não se enganem, porque um projeto de 10 páginas, um projeto de 3 páginas, tá? Porque eu já tive aluno com projeto de 3 páginas. Ele vai exigir que aquilo que é pedido ele seja contemplado. Só vai ser de forma mais curta, tá? Mas você vai precisar ter um referencial teórico, você vai precisar apresentar seu objetivo, você vai precisar que apresentar a justificativa, resultados esperados, que já tive aluna que o projeto era 3 páginas, mas ele pediu introdução, justificativa, problema, fundamentação teórica, resultados e impactos esperados. Então, precisa ver tudo isso. Aí, aqui a gente tem as indicações metodológicas básicas. Já começa aqui falando que o projeto vai ser dividido em 4 etapas. Não me apresenta de início que tipo de estudo é esse. E como é que eu defino o tipo de estudo, gente? Há muitos tipos de estudos, daí é uma semana de aula praticamente. Você, para fechar, você vai olhar para o orientador, tá? Então, aqui nesse caso, é pedida a indicação de um orientador. O que que você vai ser feito? Você vai olhar as orientações feitas por esse orientador. Que tipo de pesquisa foi desenvolvida por esse orientador, tá? Você vai analisar a metodologia dessas dissertações que foram orientadas pelo orientador, tá? Para que você coloque no seu. Por quê? Se, por exemplo, Bruna quer fazer uma pesquisa qualitativa e o professor ele só trabalha com estudos quantitativos de base de dados secundários. Não tem sentido, não vai dar certo. O projeto pode estar perfeito, mas se não há essa coerência com o tipo de estudo que o orientador realiza, não faz sentido. Então, aqui teve uma pergunta em relação ao método, né? Tem essa dúvida, muitas dúvidas sobre metodologia. Como classificar um projeto? Depois a gente vai ver isso, porque ficou confusa a pergunta. Mas aqui, o que que a gente vai dizer aqui na metodologia? O tipo de estudo. É um estudo. E aí, nesse caso, a forma mais ampla, a gente vai falar da abordagem, que pode ser uma pesquisa com abordagem qualitativa ou uma abordagem quantitativa, porque dentro da abordagem qualitativa há uma série de estudos, e dentro da abordagem quantitativa há outra série de estudos, como, por exemplo, um estudo transversal, que vai ser de abordagem quantitativa. Já uma pesquisa documental, ela já tem uma característica já da abordagem qualitativa. Então, aqui, faltou falar aqui, ó, gente, o estudo. E aí eu vou olhar para quem? Para o orientador. Aí ele vai me falar aqui sobre os procedimentos. Como que essa pesquisa ela vai ser executada? Aqui, o projeto está dividido em 4 etapas. A primeira etapa será dedicada ao estudo da metodologia qualitativa, iniciando com uma revisão bibliográfica. Fundamentou, aqui falando em relação à pesquisa bibliográfica, ao objetivo, e assim pretende-se encontrar trabalhos que podem abordar as sequências numéricas no ensino de matemática para a realização do estágio dentro do próprio curso de licenciatura e docência no ensino superior. Trabalhos brasileiros utilizando recursos educacionais abertos. Posteriormente, após identificar as lacunas existentes na revisão bibliográfica, vai fazer o projeto de extensão. Aí, durante o projeto de extensão, serão aplicados questionários iniciais e finais. E no final, buscaremos cada um deles expuser as contribuições que este curso estaria acrescentando. Aí, aqui ele colocou as etapas. Não temos análise de dados. Aí, a gente volta aquele ponto, que aquele outro programa, ele é um mestrado acadêmico, mas vocês vejam que é ciências biomédicas. E aqui a gente já está na área da educação. Mas vocês vejam que quando a gente segue a sequência de um método, ele vai facilitar. Então, qual é o tipo de estudo? Aqui ele propôs que pelo tipo de estudo, pelo que pretende fazer, a gente vai olhar para os objetivos, o que que pretende ser feito?
investigar a metodologia de ensino, descrever conceitos de sequência, desenvolver atividades didáticas, aplicar a proposta e avaliar depois. Características como estudo quase experimental, tá? Que eu até coloquei aqui, mas para que se defina de fato qual é o tipo de pesquisa que eu vou fazer. Eu vou olhar para o orientador. Aí aqui, ó, o tipo de estudo. Aí a gente vai para o cenário de pesquisa, que é o onde essa pesquisa ela vai ser feita. Depois, os sujeitos da pesquisa, que é o com quem vai ser feito. Depois, a coleta de dados, e nesse caso aqui seriam os procedimentos, porque vai ser um antes e depois, a análise de dados e, ao final, os procedimentos éticos da pesquisa. Aí aqui ele vai falar a primeira etapa sobre a revisão bibliográfica. Então, aqui já caberia aqui em procedimentos. Aqui, primeira fase, pesquisa bibliográfica. Para que é para poder aqui definir o conteúdo dessa proposta. Vou excluir aqui. Aqui poderia focar, colocar assim, de acordo com Marconi e Lacatos, a pesquisa bibliográfica, porque aqui fala somente sobre a pesquisa bibliográfica. Vou colocar aqui abordagem qualitativa, tipo de estudo quase experimental, que é quando você vai avaliar o antes e depois de uma intervenção. Estudo quase experimental de abordagem qualitativa, onde, em qual local será desenvolvido a pesquisa. E aqui é válido caracterizar. Então, nesse caso aqui, vai ser uma instituição de ensino superior. Então, por que que ela foi escolhida? Não pode ser aleatório, precisa ter um motivo. Você precisa convencer que esse local ele foi escolhido não porque é o melhor para você, porque às vezes você está até inserido ali, mas porque é pertinente para responder ao teu problema e para alcançar os seus objetivos. Então, instituição de ensino superior, razões de escolha. E aqui, instituição de ensino superior, informar, aí você vai apresentar. Nesse caso aqui, a instituição, os cursos que são disponíveis na instituição. Outro ponto, projetos que se relacionam ao tema. A banca ela precisa ler essa parte de local de pesquisa e visualizar e conseguir entender, ser convencida de que ela vai responder, ser capaz de responder ao problema e alcançar os objetivos. Então, aqui, com quem vai ser feito? Quais os critérios de inclusão e exclusão? Então, vai ser só uma turma? Por que essa turma? Tudo você precisa justificar. Ainda que não seja aqui, mas você precisa ter essas respostas claras na mente. Porque quando chegar na arguição e eles te perguntarem por que você escolheu essa turma? Por que você escolheu essa instituição? Se tem instituição tal, se tem outra instituição, se por que você escolheu? E aí, quando você traz dados que mostram que é relevante esse local, então você responde já essas dúvidas. Aqui, vamos aqui, assim pretende-se encontrar trabalhos. Aqui também vamos para a primeira etapa. Aqui ainda estamos na primeira fase. Assim, pretende-se encontrar trabalhos que possam abordar as sequências numéricas. Para isso será importante, trabalhos brasileiros. E aqui há uma contextualização. Aqui cabe explicar esse processo de revisão, quais serão as bases de dados, cabe, quais os tipos de material que vai ser utilizado, dissertações, teses, livros, artigos. Aqui colocou publicados nos últimos 5 anos, com base na inclusão do ano de 2024, em periódicos envolvendo tema de sequências. E usando o ensino de frequência Ferreira, Carvalho e 2018. Aqui, posteriormente, após identificar as lacunas existentes no ensino de sequência, utilizaremos o ensino através de fragmentos de texto contidos no livro da Alice. Para Presunto e Costa, considerar a abordagem interdisciplinar. No terceiro, aqui seria a segunda fase. Aí a gente vai para procedimentos. E aí cabe você definir essa fase. Como é que ela é definida? Porque aqui não ficou claro, parece que ela ainda está dentro da pesquisa bibliográfica, tá?
Porque aqui vai ser feita a revisão bibliográfica, com base nesses estudos que, para identificar essas lacunas, é a segunda fase, mas é como se essa fase aqui ela ainda estivesse dentro da primeira. Não fechou, porque isso aqui é o resultado da primeira. Então, até cabe suprimir e deixar essa ainda como primeira fase. Aqui, no terceiro momento, a terceira fase, será planejado e executado um curso de extensão com carga horária de 12 horas, ofertadas para 25 vagas voltadas para discentes graduandos de cursos de licenciatura em matemática das diversas instituições localizadas no Ceará. Aí eu pergunto aqui, é viável? Tem muita instituição de ensino superior. Aqui só em Fortaleza a gente tem a UFC, a gente tem a UES, que são grandes instituições. Então é preciso selecionar um local específico. E aí, nesse caso, você pode até colocar a própria instituição do programa de mestrado. Aí eu vou colocar aqui, sujeitos da pesquisa, ó, porque aqui em local a gente tem instituições localizadas no Ceará. Aí cabe aqui, ó, especifique quais serão e por quê. Aí vai especificar aqui, ofertadas para 25 vagas. Aí eles vão te perguntar, pensa, por que 25 vagas? Aí explique aqui, detalhe. Serão ofertadas 25 vagas em torno da viabilidade da execução da capacidade de avaliar. Também especificar a carga horária, eu acho perigoso. Eu acho perigoso apenas especificar. Aí aqui, discentes graduandos de curso de licenciatura em matemática. Aí eu vou colocar aqui, olha, no sujeito da pesquisa. Discentes graduandos, aí você precisa dizer, são apenas 25 vagas para um curso de extensão das instituições do Estado do Ceará, foi assim? Localizadas no Ceará, ainda colocou Estado. Você precisa especificar, vai ser Fortaleza? Então, especifique. No município de Fortaleza, serão, aí aqui, dos cursos de licenciatura em matemática. Ia você especificar. São apenas 25 vagas, então você precisa ter filtro para poder qualificar. Em qual período que eles devem estar? Por exemplo, qual período da graduação? No último ano? Qual experiência prévia que ele precisa ter? Entendeu? Às vezes, até a intenção dele, se ele tem interesse em ser professor, porque ele pode ter outra finalidade para concurso, ou trabalhar em outras áreas. Ele pode não ter interesse em depois exercer a docência. Então, é um critério que você precisa avaliar. Graduandos que estejam no último ano de graduação, que tenham interesse em seguir a carreira docente na educação básica. Aqui, intitulado Alice cresceu, diminuiu e como na proposta, que essa daqui vai ser a execução, aqui a quarta fase, será a aplicação projeto de extensão. Aí a gente olha lá para os objetivos, vamos voltar aos objetivos aqui. O que que ele vai fazer? Descrever o conceito de sequência, presentes na obra Alice, desenvolver atividades didáticas, aplicar a proposta didática. Essa fase de desenvolvimento aqui, a gente pode até colocar aqui para poder explicá-las. Você precisa explicar, tá? Então, aqui seria a fase 2. Aqui, a fase 3, que corresponde ao objetivo 3. E aqui a fase 4. E aí, quando você explica cada uma delas, vai ficar melhor para a banca entender. Porque, em um primeiro momento, ela vai pegar um projeto de pesquisa. Então, o projeto ele precisa ser autoexplicativo. Então, quanto mais informações você colocar aqui, melhor. E aqui, durante o curso, serão utilizados questionários iniciais para compreender a percepção, promovendo atividades extras. Aqui caberia, nesta fase aqui, avaliar a percepção, através dos questionários, promovendo atividades extras. E aí você precisa ter atenção ao que você está propondo, porque é um ano de mestrado, um ano que você vai estudar para executar e um ano realmente que a pesquisa ela vai ser desenvolvida.
Então, você está propondo muitas ações que talvez elas não caibam. Então, porque aqui você ainda fala de promover atividade extra. Então, foca em desenvolver essa sequência, aplicar e avaliar o, o entendimento deles diante dessa sequência, com pessoas específicas. Aí, aqui, desse modo, poderemos perceber, provavelmente, que a utilização da metodologia de ensino que utilize aqui se caracterizou mais como resultado esperado, não é análise de dados. Você não pode afirmar isso, nesse caso, seria uma hipótese do estudo, da forma como é apresentada aqui. Então, depois dessas fases, aí você vai como explicar como os dados serão analisados. E aqui, nesse caso, como uma pesquisa de abordagem qualitativa, onde você vai aplicar e depois avaliar para ter o entendimento em relação a essa compreensão dos participantes, aí uma das mais adotadas, tá, é a análise de conteúdo de Bardan, tá? E você só confirma se é o autor que a professora adota. Então, por exemplo, porque a gente tem aqui, eu não vai abrir, não, eu não vou abrir, mas é válido você ir lá nas dissertações, foram orientadas pela professora, tá? Para ver como é que essa pesquisa ela foi desenvolvida. Aqui não cabe quadro, certo? Vamos excluir, não cabe um quadro, é um projeto muito curto para você colocar quadro. E, gente, não se desesperem, porque a fase de elaboração do projeto é muitos ajustes, tá? E aí, várias correções aqui, mas aí depois, quando a gente vai aceitando, você vai ver que vai ficando limpinho. E aí precisa pensar isso. Da forma como está estruturado, consegue contemplar esses objetivos específicos, mas precisa explicar, precisa deixar muito claro, pensando na execuibilidade da pesquisa, instituições localizadas no Ceará. Então, são quantas? Tá? Você não disse. Então, aqui teria que dizer quantas, tá? Quantitativo de alunos do curso de matemática, do curso de licenciatura em matemática. Você precisa, porque porque você limita a quantidade de vagas, são apenas 25. Então, precisa ter critérios muito específicos para para quem vai compor essa amostra. Então, digamos assim, se na UFC tem 3 turmas, essas turmas têm 30 alunos, são 90. Você vai fazer com 90? Não, então terão que ter os critérios. Vai ter que até fazer um cálculo amostral se você colocar essas instituições. Então, eu recomendo assim: escolhe uma instituição, justifica o porquê dessa instituição e desenha exatamente quem vai poder participar desse grupo. E não limita a quantidade de vagas, tá, gente? Porque 25 vagas é pouco. Então, a partir dessa definição de público, você deixa abertas vagas e deixa que serão de acordo com quem preencher os critérios de inclusão que você vai delimitar. Então, está no último período, tem interesse em ser professor na educação básica, tá? E então, tenta limitar mais, filtrar para que realmente você consiga. Você pode conseguir apenas 25, tá? Mas isso precisa estar muito bem claro, isso aqui não foi contemplado. Aí você observa que quando essa sequência é atendida, aí você consegue visualizar a execução dessa pesquisa, porque eu disse o tipo de estudo quase experimental, porque essa avaliação de antes e depois da aplicação dessa ferramenta aqui, onde é que vai ser feita e por que vai ser feito nesse local, quem vai participar e qual é o critério para que essa pessoa participe. Aqui, e os procedimentos, nesse caso dele, que vai ser procedimentos que são em 4 fases. A pesquisa bibliográfica, tá? A partir disso, a construção dessa sequência, depois a aplicação através de um curso de extensão e, por último, a avaliação. Depois do que for aplicado, vai avaliar o quê? Qual a percepção dele, de quem participou. Então, são várias fases, aí você precisa visualizar isso até em um cronograma. Aqui tem um cronograma, mas delineamento, elaboração dos instrumentos de coleta, correções, e aqui você precisa inserir a aplicação, tá? Então, quanto tempo mais ou menos? Você colocou só 12 horas. Só 12 horas, então digamos que seja uma semana, tá? Então, você precisa inserir cada uma dessas fases também no seu cronograma, porque aqui é pedido. Aí, aqui eu vou ver aqui as dúvidas. Se o programa não pedir hipóteses, não é para colocar no pré-projeto, lá vinha, a depender se o seu estudo ele é um estudo quantitativo, ele vai ter hipótese.
tá? Mas aí isso você vai provavelmente colocar na introdução. Porque como eu mostrei aqui, a estrutura ela varia muito. Aqui foi pedido explicitamente. E tem edital que ele não vai te pedir. Você vai ter que colocar pelo realmente entendimento de como funciona a pesquisa. E alguns eles vão exigir isso pelo próprio desenvolvimento da pesquisa. Por exemplo, se é um estudo transversal, vai pedir. Agora, se o seu estudo é um estudo qualitativo, ele já não vai exigir, vai ser apenas as perguntas de pesquisa. Porque, às vezes, você vai... Tem edital que ele vem assim, hipótese barra pergunta de pesquisa. Porque cada um deles, eles são característicos de um tipo de pesquisa. A hipótese, estudos quant, e as perguntas das pesquisas qualitativas, que já traz essa subjetividade. Porque a hipótese, ela é uma afirmação. Por exemplo, Lavínia participou da aula. É uma afirmação, é uma hipótese, tá? Aí, a partir dessa tua participação, eu vou mostrar se é verdadeiro ou não. Eu vou provar ou refutar. Então, parte, assim, de uma afirmação. A Luane, sim, eu tenho uma consultoria de correção de projeto de pesquisa, tá certo? E aí depois você pode me chamar e aí a gente conversa, tá certo? Porque na consultoria tem a consultoria e tem a mentoria. Na consultoria, certo? Eu vou analisar o teu projeto detalhadamente. Aqui foi rápido, certo? Vocês vejam que não é uma correção, muitas vezes, Lene, olha meu projeto. Gente, vocês estão vendo como é detalhe, tá? Então, aqui foi uma correção rápida. Então, eu faço a correção com as sugestões de aprimoramento, e aí você tem um tempo para me devolver, tá? A gente tem um fluxo de correções, então, eu vou me reunir, vou mostrar tudo que precisa ser aprimorado, e aí você vai corrigir, me devolver para que a gente consiga fechar essa proposta e submeter ao edital que você está se candidatando. Muita dúvida sobre metodologia. Como classificar um projeto? Thaís, tudo começa quando você escolhe uma linha de pesquisa. Por quê? Porque na linha de um projeto, a gente tem a área de concentração. Na área de concentração, a gente vai ter as linhas de pesquisa. E dentro de cada linha de pesquisa, a gente vai ter os docentes, tá? Os docentes, às vezes, não vê essa separação no programa, gente. Mas, quando você vai ver no currículo, você vai ter lá a linha de pesquisa que o orientador pertence. E aí, você vai analisar esses estudos, tá? Ver o que que eles produzem. E aí, quando você começa a analisar o currículo dos orientadores, você já vai ver um perfil. Você vai começar a desenhar um padrão das pesquisas que ele desenvolve. Então, é pesquisa qualitativa, é pesquisa transversal, são estudos epidemiológicos, é com base de dados. Então, quando você faz essa análise para você poder escolher o seu tema, você também já vai analisar para poder, a partir disso, desenhar ali a sua pesquisa, olhando para esse tema, olhando para o que o professor produz, olhando para o tipo de estudo que ele realiza. Não, não, Thaís. Você pode colocar. Nesse caso aqui, pelo visto, é um estudo quantitativo. Então, nesse caso, você fala que vai fazer o cálculo amostral. Você vai apresentar a tua população e aí, com isso, dizer que vai ser realizado um cálculo amostral e fundamenta, tá? Então, às vezes, até citar algum autor para poder fundamentar esse cálculo amostral, porque não cabe fórmula, tá? Então, a não ser que o edital ele permita que você insira imagem, aí você poderia até colocar a fórmula que você vai utilizar para poder calcular esse teu N amostral. Não precisa especificar N amostral, mas você vai falar que como é que vai ser feito o cálculo dessa amostra. Uma dúvida ou conselho. Se eu sou de uma região e quero me inscrever para um programa em outra região, devo desenvolver um tema a respeito da região que moro ou da região no qual desejo ingressar no programa de mestrado que faz parte? Lavínia, provavelmente, se é em outra região, você vai ter que se mudar, certo? E muda muito o projeto de pesquisa. Eu recomendaria você propor para o local do programa, até para você justificar. Porque alguns programas eles vêm especificando que querem o impactar a nível de região, a nível local, ele vem especificando. Mas a realidade é o quê? Eu tenho colegas, tá, de doutorado que, gente, ele já está no terceiro ano. Se ele veio aqui em Fortaleza 2 vezes para o doutorado, foi muito. Porque foi tudo online, entendeu? Então, pode acontecer, você faz essa proposta para o local do programa, e quando você fizer sua matrícula, aí você acorda com a sua orientadora e você pode fazer lá onde você estuda. É o caso dele, ele está fazendo, olha só, ele mora no Maranhão, a pesquisa dele é no Maranhão.
e o doutorado é aqui em Fortaleza. Então, olha a distância, Maranhão, aqui Ceará. E a pesquisa dele é no Maranhão, certo? Então, eu recomendo propor para o local do programa e depois que você for aprovado, fizer sua matrícula, aí você conversa com a orientadora, porque você vai fazer esse estudo com base nos temas que ela já estuda, para que você execute no local que você mora. E a depender, há muitas possibilidades, porque às vezes tem projetos tão grandes que aí é até interesse dele que você estude em uma outra região, certo, Lavínia? Existe um roteiro a ser seguido no cronograma? Thaís, é, esse daqui, esse modelo aqui, este modelo aqui, tá? É o que tem, é o que eu forneço para os meus alunos e o que também tem no curso Projeto Mestre. Porque esse é o padrão. Deixa eu explicar aqui. Revisão de literatura. Lembra, quando você entra no mestrado, você vai estudar. Quando você entra no mestrado, é que realmente você vai definir o que é que você vai estudar. Então, você vai fazer uma revisão de literatura para poder identificar essa lacuna. E a maioria das vezes, o projeto de pesquisa, ele é apenas o item avaliativo. Ele vai avaliar você para você verificar se você tem perfil para entrar no programa. Mas tão logo você entra, vai ser mudado. Gente, meu projeto de doutorado foi, eu estou no quarto. No quarto. Foi desse jeito. Só para vocês terem ideia. E mestrado também. Aí eu até coloco aqui, adequação do projeto de pesquisa ao objeto definido pelo orientador. Porque essa é a realidade. Então, você vai entrar com um projeto, depois você vai definir de fato o que, que vai ser estudado com o orientador. Aí você vai ajustar o seu método, tá? Porque a gente aqui, a gente tem uma proposta preliminar, tá? É uma proposta muito curta, que não dá para se aprofundar por conta da quantidade de páginas. Então, de fato, quando você entra no mestrado, que você vai estar estudando para isso, né, sobre pesquisa, sobre o seu objeto, é que vai desenhar todo o procedimento metodológico, de como vai ser feito, quais os instrumentos vão ser usados, porque tudo isso vai ser acordado com o orientador. Aí você vai elaborar os instrumentos de coleta. Normalmente, os programas, a qualificação é antes da coleta de dados. Por isso que está assim. Aí também cabe você, se você conhece o programa, porque tem programa que a qualificação é, por exemplo, é em setembro e você defende em outubro. Você já qualifica que a defesa do seu projeto de pesquisa para uma banca com resultados. Aí a qualificação do projeto de pesquisa, que é a defesa do seu projeto para uma banca, novamente, as correções pós-defesa, aí vem a coleta de dados, construção do banco de dados, análise, a interpretação e discussão dos resultados, elaboração da conclusão e revisão final da dissertação, elaboração, tem que ter artigo científico, gente, tem que ter artigo científico. Essa parte aqui, ela pode alterar, porque no caso aqui desse projeto, é uma pesquisa dividida em 4 fases. Então, neste caso aqui, eu colocaria as 4 fases, certo? E aí tem um caso também, se você vai submeter em comitê de ética, no caso, na área da saúde, né, que tem essa submissão na plataforma Brasil. Então, você vai colocar que você vai submeter na plataforma Brasil e que depois a aprovação que vai ser executada. Então, vai alterar algumas fases, tá? A depender do tipo de pesquisa. Aqui, porque construção de base de banco de dados já é de uma pesquisa quant, mas se a sua pesquisa é quali, isso daqui já não vai entrar. Aí, análise, interpretação e discussão dos resultados, elaboração da conclusão e revisão final, a submissão de artigo científico tem que ter, é obrigatório, gente, usar. Você tem que colocar a defesa, correções pós-defesa e entrega da versão final. Então, aqui tem alguns pontos centrais que você vai ajustar a depender do seu tipo de pesquisa, a depender das fases da sua pesquisa e a depender da área da sua pesquisa. Se era da saúde e vai ser uma pesquisa com seres humanos, você vai ter que submeter na plataforma Brasil, certo? E a gente tem aqui no segundo projeto que eu avaliei, aqui são os critérios de avaliação. Então, atendimento, olha só, gente. Atendimento à estrutura pedida, 10 a 12 páginas, incluídas a capa e as referências. Ok, página. A justificativa, problematização, objetivos, base teórica preliminar, indicações metodológicas básicas e referências. Então, o atendimento à estrutura por si só, a relevância do tema para a área de formação de professores e para a linha de pesquisa. Lembra? Toda hora que eu falo linha de pesquisa, tem que justificar para a linha de pesquisa, tem que mostrar esses resultados, qual é a contribuição dele para a linha de pesquisa. Tem que lembrar da linha de pesquisa, gente, porque o seu estudo ele vai estar vinculado a uma linha. E esta linha ela já tem estudo, já tem um interesse próprio. Então, o seu ele tem que somar.
clareza na formulação dos objetivos, considerando a questão norteadora, problema de pesquisa e abordagem teórico-metodológica. Consistência do referencial teórico-metodológico face ao tema e aos objetivos do projeto. E a execuibilidade. É capaz de ser desenvolvida essa pesquisa nos 12 anos? Um ano é para estudar e aprender a fazer pesquisa. No segundo é que você vai executar. Considerando o tempo do curso de mestrado e os objetivos do projeto. Aí aqui é mais dado o horário, certo? Então, primeiro passo aqui para um projeto de pesquisa, a estrutura de um projeto de pesquisa de seleção para mestrado. A estrutura ela pode mudar, tá? E esqueça, eu digo até assim, esqueça o projeto de TCC. Porque você precisa olhar ao que é pedido e ao que deve ser contemplado nessa estrutura. Aqui a gente teve um roteiro de um projeto, de um edital na área de ciências biomédicas, aqui um roteiro na área da educação, e tem esse outro roteiro aqui que é de um mestrado profissional, e olha só, ele vai também trazer capa, ele vai trazer resumo, os elementos textuais, introdução, objetivos, metodologia, produto técnico, por ser um mestrado profissional, cronograma e as referências bibliográficas. Nesse caso aqui, por ser da UFC, a UFC e a UES, eles dão até indicação do manual para poder formatar o trabalho, certo? Aí você vai observar para estruturar o seu projeto de pesquisa, tudo que é pedido. Então, olha, aqui no resumo, ele vai dizer o que, que ele quer, a quantidade de palavras. Nesse caso aqui, não foi informado. Tinha resumo, ele só deu meia página. Então, aqui ele vai especificar a quantidade, o que é preciso, objetivo, o marco teórico, a metodologia, os elementos. A introdução deve dar ao leitor uma visão do tema, ressaltando o assunto de forma delimitada, enquadrando sob a perspectiva da linha. Olha a linha de pesquisa aqui. O que acontece que você vai mudar muito é porque alguns editais, eles dizem tudo o que ele quer, e outros eles não vão dizer. Você precisa fazer essa interpretação, fazer um estudo do edital, fazer o estudo do programa, o estudo do orientador para poder definir. Ah, e aqui eu só quero, vou só ilustrar para vocês, aqui um ponto que é muito importante. Por exemplo, vou abrir aqui plataforma Lattes. Só para vocês visualizarem em relação à pesquisa. A Ana Deide, ela pediu aqui para falar sobre a natureza da pesquisa. Ana Deide, como eu falei assim, a questão do método de pesquisa, da forma de divisão, né, dos tipos de pesquisa, ela exige um detalhamento maior. Então, eu posso colocar aqui até para que o próximo encontro a gente fale só sobre os tipos de pesquisa. Por quê? Porque, como vocês vejam, eu gosto muito de mostrar na prática. Então, de trazer artigos para mostrar, para que vocês consigam visualizar isso. Da mesma forma como eu trouxe aqui, eu mostrei os artigos, essa questão em relação das estruturas, para que vocês consigam visualizar e entender, para que a gente não fique só na teoria. Então, em outro momento, eu vou trazer, tá, para a gente falar só sobre o tipo de pesquisa com exemplo, com finalidade mesmo de comparar, certo? Aí eu vou aqui, eu quero mostrar em relação a essa pesquisa, porque o que vai determinar o método da sua projeto de pesquisa, o tipo, gente, é o orientador. Aí eu vou aqui só pegar o nome de uma orientadora para a gente poder visualizar na prática como é que vocês vão fazer isso. Então, eu estou aqui, estamos analisando a plataforma Lattes. Pronto, então eu peguei aqui o nome desta orientadora, professora Marcília Chagas Barreto. Então, alguém perguntou sobre. Aí teve uma pergunta sobre método. Então, quando você vai escolher o que eu falei que vai começar tudo no estudo do orientador. Então, o que que você vai observar para delimitar o seu tema, para saber o que que é interesse do orientador? Você vai observar os projetos de pesquisa, certo? Vamos lá, aqui. Aqui, quando às vezes não tem essa separação dentro do próprio programa em relação à linha de pesquisa, mas vocês, quando vocês forem analisar o currículo, vocês vão encontrar. Então, tem aqui educação matemática do ensino fundamental, formação de professores. Aí aqui tem um projeto de pesquisa, desenvolvimento profissional do professor
em ações interdisciplinaridades com equidade. Então, aqui tem um resumo. Este projeto tem a questão de pesquisa como processo de desenvolvimento profissional com a implementação de sequências de ensinos interdisciplinares de matemática. Veja um casamento com o projeto do aluno, porque ele está trabalhando também sequências de matemática. Aqui, como objetivo principal, analisar o processo de desenvolvimento de estudantes, aqui, profissional para implementação de sequências de ensino multidisciplinares. Aqui, o desenho metodológico da pesquisa assume um grupo grande, formado pela equipe de pesquisa e os professores de matemática, subdividida em grupos pequenos. Aqui ele não falou, né, sobre a metodologia em si, ela falou sobre a equipe de pesquisa. É esperado que os resultados produzam evidências para o processo de implementação de sequências de ensino interdisciplinares. Então, aqui, já olhe para isso daqui quando você for pensar lá na justificativa do seu projeto. Aqui busca-se aproximação às escolas, dada a condição multicamp da UES e a articulação com o Instituto Federal. Então, lá na instituição, você pode até ver essa questão, como ela trabalha essa articulação da UES com a articulação com o Instituto Federal. Então, quem sabe não pode ser as instituições para você especificar, porque é um local que ela já trabalha. Aqui tem por objetivo um campo. Aí aqui então, aqui nesses projetos, você já vê algo, né, uma informação para poder subsidiar ali sua justificativa. Aí aqui a gente tem as concluídas e as em andamento. Então, conhecimentos docentes ressignificados por professor em formação colaborativa sobre o campo conceitual aditivo. Vou buscar aqui essa dissertação, porque ela já foi concluída. Foi 2022, então é para estar disponível. Porque às vezes você vai ter uma dissertação de mestrado, e se for 2024, talvez você não encontre. Por quê? Por conta do viés de publicação. Então, pode estar em andamento para poder ser publicada, e aí, às vezes, eles não disponibilizam na íntegra. Autores. Tipo de trabalho. Pronto. Vou só colocar aqui no. Aí, aqui, você vai analisar o método da pesquisa para ver como é que foi desenhada toda essa pesquisa, que vai te ajudar, inclusive, a estruturar, porque você vai ter uma visão de uma orientanda do docente que você está ali se candidatando a uma vaga, porque nesse caso aqui, ele vai desenhar para a pesquisa. Ó, então, olha só. Alicerce teórico, a base de lançamento, serão as teorias que dão suporte à pesquisa, pesquisa colaborativa, conforme preceitos postos por Ibiapina. Então, a base de conhecimentos necessários para a formação do professor, pesquisa colaborativa. Então, aqui, o tipo de reflexão, base de conhecimentos necessários à docência. Então, aqui nesse caso, eu estou mostrando do aluno que ele está para essa orientadora. Então, esse mesmo processo, você vai analisar o método de pesquisa para poder definir qual é a pesquisa que você vai adotar no seu estudo. Qual é o tipo de pesquisa? Porque precisa ter esse casamento. Aqui, caminhos metodológicos. O presente capítulo tem o intuito de apresentar as escolhas metodológicas para a realização desta investigação. A metodologia de uma pesquisa é como uma bússola que norteia o caminho. Aqui, o paradigma de pesquisa. Aqui, os critérios de qualidade da pesquisa interpretativa, critério hermenêutico. Então, aqui, a abordagem é qualitativa, tá? Então, o seu estudo, ele propõe uma pesquisa qualitativa. Então, aqui, começa aquela sequência, abordagem qualitativa, aí você vai analisar isso daqui, ó, também vai realizar um estudo de caso que está dentro da pesquisa qualitativa, referência aqui na pesquisa qualitativa no estudo de caso, em relação à fonte de dados. Aqui foi realizado um estudo de caso, então,
locos e colaboradores da pesquisa, porque é uma pesquisa em parceria, então vai falar toda aqui sobre a parte da pesquisa, instrumento de coleta de dados, que é aquele ponto. Aqui há toda uma contextualização para a apresentação desse capítulo, mas vocês observam que depois a sequência, ela se assemelha a ao mesmo do outro programa, que era uma pesquisa na área da saúde, e aqui é da educação. Então, falou da abordagem de pesquisa, do tipo de pesquisa, porque vai ser um estudo de caso que está dentro da abordagem qualitativa, falou sobre a equipe, agora vem falando sobre a coleta de dados, sobre os instrumentos de coleta de dados. O primeiro instrumento, videoconferência. Aqui o primeiro encontro, formato virtual. Os momentos são divididos na seguinte ordem. Aqui, sistematização dos encontros. E o interessante de você analisar o método é porque você tem uma pesquisa pronta. Então, você muitas vezes já vai ter aqui o que você as limitações, o que pode dar certo e o que não seu. Então, no caso aqui, a análise, como é que foi feita a análise? Tratando-se de uma pesquisa qualitativa, a análise das transcrições tiveram auxílio de software de análise qualitativa de nível. Então, tá? Qual é o aplicativo que você vai utilizar o software para poder analisar os dados da sua pesquisa? Esse software vai fazer o casamento, porque já é um que ela adota, é um que ela conhece. Aqui tem a fundamentação, com auxílio do NVivo, as transcrições das falas dos professores, nas videogravações e encontros foram importadas para o software. Aí aqui também tem os autores que fundamentam esse método. Então, com essa análise aqui, você só vai ajustar e fazer a adequação metodológica para o seu estudo, fazendo esse alinhamento do que ela adota. A abordagem qualitativa foi um estudo de caso, um software, foi o NVivo, que é um software de análise qualitativa. Então, a entrevista que você faz, ela vai ser analisada por um software. E aí você pode colocar que vai ser analisado por esse software, fundamentar com base nos autores que ela utiliza, tá? Então, aqui tem todo o processo de coleta de dados, olha só, a análise, que não tem no projeto, que é para essa orientadora. Então, aqui, essa seção destina-se à análise dos dados recolhidos durante o processo. Aí ela vai falar aqui como foi feita essa análise. Então, essa própria dissertação que já salvei, vou enviar aqui para o aluno, para que ele possa ter como base para poder desenhar a metodologia dele. Então, às vezes, você só consegue definir qual o tipo da sua pesquisa analisando as pesquisas do orientador, tá? Então, aqui foi uma dissertação até recente, porque foi 2022, e aí a gente olha aqui para o método. Então, vai seguir aquela mesma sequência que a gente está desenhando. Então, qual é o tipo de estudo, cenário. Lá ela coloca o S e o Instituto Federal. Então, você pode considerar aqui para inserir. E aqui as fases, a análise de dados. Olha, você já pode colocar o software em vivo, porque como serão entrevistas, é uma pesquisa de abordagem qualitativa, você pode adotar aquele mesmo software, estudar aqueles autores para que você consiga incorporar e ter segurança para poder defender. E aqui os procedimentos éticos. Então, depois analisa todo aquele caminho metodológico para que você consiga aqui adequar, tá? Porque de acordo com os objetivos, eles estão coerentes. Você consegue aqui ter as fases, você só precisa explicar, tá certo? E lembrando, colocar análise de dados, especificar os critérios de inclusão dos participantes, selecionar de maneira mais clara qual é esse local de pesquisa, certo? Então, mais dúvidas? Conseguiram visualizar o processo, tá?